capítulo 5 de Efésios, no versículo 15 em diante, até o 21, Paulo conclui chamando todos nós a assumirmos na prática aquilo que já temos em Cristo. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, ou seja, ele nos chama a um comportamento prático, a andar, a viver, a praticar. Isso significa não andar mais como nécios, como tolos, como aqueles que não conhecem o tempo, mas pelo contrário, como sábios. Sábio é aquela pessoa que coloca na prática a palavra de Deus, que faz uso da palavra de Deus na prática de vida, no andar, no seu andar. Esse é o homem sábio, aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse é o homem sábio, essa é a mulher sábia. E Paulo diz isso, que a sabedoria nos leva a entender o tempo, remindo o tempo, ou seja, a ideia aqui é resgatando o tempo perdido ou aproveitando as oportunidades que Deus nos concede. Traz essas duas ideias. Então Paulo está dizendo aos irmãos que vieram do paganismo, que perderam tempo, que desperdiçaram a vida ali no paganismo, que destruíram o tempo com a ociosidade, com aquilo que não edificava, com aquilo que não cumpriu o propósito de Deus, com aquilo que não glorificava a Deus. Então, o primeiro aspecto que Paulo diz: olha, a gente agora vai ter que remir aquele tempo perdido, porque o tempo não volta. Então nós vamos ter que resgatar esse tempo. Como? Sendo diligentes, observando a palavra de Deus e procurando entender os aspectos do tempo. A segunda implicação é: aproveite as oportunidades. Aproveite cada tempo que Deus concede, cada oportunidade que Deus concede. Para quê? Para adquirir mais sabedoria, para tornar-se mais sábio ainda, para cumprir o propósito de Deus, para viver a palavra de Deus, para viver a vida de forma edificante, uma vida que glorifica a Deus. Aí Paulo diz: porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são terríveis. Por esta razão, não vos torneis insensatos, sem razão, sem entendimento, mas procurai compreender. Veja que a vida cristã passa primeiro por uma compreensão correta da vontade de Deus, para depois nós começarmos a praticar. Como dizia John Owen, você primeiro precisa entender a palavra de Deus para ela se transformar em graça no seu coração. Se você não entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, se você não compreender, essa palavra não vai se transformar em graça no seu coração, ela não vai te levar a ser sábio. Portanto, ela precisa primeiro alcançar o seu entendimento, a sua compreensão. E Paulo diz: vocês precisam compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Aqui nós nos remetemos aos cultos que eram regados a vinho. Nós nos remetemos aqui a uma vida onde as pessoas se entregavam à dissolução das bebidas, a uma vida onde a razão era dissolvida. Então Paulo diz: olha, não mais esse tipo de comportamento. Aonde? Onde a razão é desprezada, onde a razão é colocada do lado e as emoções tomam o curso da vida, o prazer toma o curso da vida. As emoções que trazem resultados momentâneos assumem a pujança da vida. Isso não mais. Pelo contrário, Paulo diz: vocês agora precisam buscar uma vida cristã cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma força. Então vocês precisam ser cheios da terceira pessoa da Trindade, então o Espírito Santo. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de ser uma pessoa sábia, é uma pessoa que vai ter domínio próprio, fruto do Espírito, que está incluso nele o domínio próprio, que domina as suas emoções, que domina as suas inclinações, que é fiel, que tem amor, que tem fidelidade, que tem longanimidade, que tem bondade, que tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. Então Paulo diz: olha, vocês precisam não desprezar a razão, mas viver uma vida dominada pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e deixar com que o fruto que ele produz no coração do cristão extravase na vida de vocês. Leve vocês a demonstrar esses frutos na prática da vida cristã, conforme o verso 15, andando, vivendo, praticando. E o versículo 19 ele diz: falando entre vós. Veja o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que desemboca no culto, ela tem resultado no culto. Uma vida cheia do Espírito Santo traz um culto também permeado pelo Espírito Santo. Esse culto permeado e cheio do Espírito Santo é um culto que as pessoas falam entre vós com salmos,
entoando louvores de coração, não só de lábios ao Senhor, mas com coração, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, aqui é uma adoração bíblica, uma adoração verdadeira, uma adoração religiosa. E o verso 20, essa vida cheia do Espírito Santo também redunda para uma vida cheia de gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Não é só por algumas coisas, é por tudo. Então o cristão sábio reconhece que a mão de Deus está em tudo na sua vida, até nos momentos ruins, até nos momentos bons, nas privações, na escassez, na abundância, em tudo. Esse cristão que tem uma mente espiritual e é conduzido pelo Espírito Santo, ele consegue ver a providência de Deus e a mão de Deus em tudo, não só nos momentos bons. Ele não tem uma vida partida, aqui Deus não está, aqui Deus está, ele vê Deus em tudo. E isso o leva a dizer: Senhor, te dou graças, porque eu sei que em tudo o teu propósito vai cumprir na minha vida, em tudo a sua vontade vai redundar para o meu bem, não para o meu mal. Portanto, eu te agradeço. Dá-me um coração grato para entender, ver, perceber, e essa gratidão seja extravasada na minha vida no culto ao Senhor. Então Paulo diz: dando sempre graças a Deus por tudo, não murmurações, contrapondo a murmuração do deserto, contrapondo a peregrinação do Israel histórico. Então Deus diz: não, gratidão no coração. Paulo diz: sempre, sempre, irmãos, sempre sejam gratos a Deus por tudo. E aí o verso 21 mostra um outro resultado de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Eles são sujeitos, eles são submissos uns aos outros. Ninguém se eleva, ninguém quer se sobrepor aos demais, ninguém se acha melhor do que os outros. Pelo contrário, além de a graça de Deus equalizar, os irmãos pelo Espírito Santo sabem se submeter um ao outro, sabem ouvir as exortações, submeter-se a ela, reconhecer que na vida do irmão e no corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus conduz, guia, e a vontade de Deus ali está sendo cumprida, está sendo executada. Portanto, eles submetem uns aos outros, mas aonde? No temor do Senhor, no temor de Cristo. Eles sabem que o corpo, a igreja é corpo de Cristo, o Cristo é o cabeça, portanto eles submetem um ao outro no temor de Cristo. Então, irmãos, Paulo nos chama a esses comportamentos práticos, a uma vida de prática constante, mas permeada por uma vida sábia, a pessoas que compreendem o tempo, e por compreender o tempo eles tanto resgatam o tempo perdido quanto aproveitam as oportunidades. E acima de tudo eles não colocam a razão de lado, mas eles usam a razão para compreender a palavra de Deus. Então eles se aproximam de Deus, pedindo que Deus ilumine a compreensão deles para eles entenderem. E o resultado é isso, está aqui dentro hoje, no culto. Vida de uma adoração sincera, verdadeira, espiritual, vida de gratidão e vida de sujeição. Os resultados se fazem aqui, ou são vistos aqui. Então que Deus nessa manhã conduza a sua vida, as nossas vidas dessa forma, uma vida cheia do Espírito Santo. Então uma vida cheia do Espírito Santo, como diz Paulo aos Colossenses, também é cheia da palavra, é cheia da instrução do Senhor. Então vamos pedir que Deus assim faça conosco nessa manhã. Se assentem e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor nosso Deus, nós nessa manhã estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez. Nessa manhã nós nos reunimos aqui neste lugar, Senhor, neste espaço físico, neste local onde a Tua providência, Senhor, providenciou para cada um de nós, para o Teu povo, para a Tua igreja, para que o Teu povo, Senhor, no Teu dia se reúna de maneira verdadeira, de maneira sincera, de maneira, Senhor, grata no coração, de maneira alegre, para bendizer ao Senhor por tudo, ó Deus, para engrandecer ao Senhor, para cantar, ó Deus, ao Senhor hinos que glorifiquem ao Teu nome. Portanto, nessa manhã nós primeiramente te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, te agradecemos pela Tua paciência, pela Tua longanimidade. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, porque a Tua vontade tem se feito valer em nossas vidas, e a Tua vontade, Senhor, há de fazer redundar para o nosso bem, há de fazer, Senhor, com que todas as coisas
ela coopere para o bem do teu povo. E nós nessa manhã te agradecemos, Senhor, porque não somos conduzidos segundo as inclinações dos nossos corações, mas o Senhor nos deu o teu Espírito, Senhor, a tua palavra, mediante o qual os nossos caminhos são iluminados, mediante, Senhor, a tua palavra, a nossa vida, a nossa vereda, elas são corrigidas, Senhor. Por isso nessa manhã nós te agradecemos a ti pela vida de todos os irmãos, até pela vida daqueles que não estão presentes, pela vida daqueles que estão longe, que estão enfermos, que estão com dificuldades, até mesmo espirituais, Senhor. Nós pedimos em prol desses irmãos, para que eles também, Senhor, tenham uma vida cheia do teu Espírito, cheia da tua graça, cheia da compreensão da tua vontade, cheia de gratidão no coração, cheia do teu Espírito, Senhor, uma vida espiritual. Que o Senhor nesta manhã abençoe esta igreja, abençoe as nossas vidas, abençoe as famílias, as crianças, para que todos nesta manhã obtenham a compreensão da tua palavra, para que todos nesta manhã tenham, Senhor, um entendimento iluminados, ó Deus, para compreender qual seja a tua vontade para as nossas vidas. E acima de tudo pedimos que o teu Espírito nos leve a andar, Senhor, nos leve a nos mover, Senhor, em direção àquilo que é correto, em direção àquilo que é a tua vontade, em direção àquilo que a tua palavra mostra o caminho. Nós pedimos que o teu Espírito nos dê força para andar, Senhor, nos dê força para caminhar, Senhor, nos dê força para viver, ó Deus, e nos arrepender constantemente dos nossos pecados. É o que nós nesta manhã te pedimos. Ilumina os professores, ilumina os alunos, ilumina as nossas mentes, Senhor, para compreender a tua palavra. Edifica as nossas vidas, Senhor, para que saiamos daqui edificados, corrigidos, redarguidos, repreendidos, ensinados, ó Deus. Que a tua vontade nessa manhã se faça valer sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito, ó Deus, aplique a tua palavra no nosso ser, para que sejamos cheios da tua vontade, cheios do teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvados a Deus. Alguém quer escolher o domingo? HCC número 1, convite a adorar a Deus, ó vinde adorar. Vamos. Ó vinde adorar, tu és Senhor. Oh,
Mais um, irmãos. 17. Vamos. Deus é a fonte de toda a bênção. Fontes de toda a bênção, vem o canto respirar. Verso 137, eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim, irmãos: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus caminhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Amém. Se acende. Vamos orar de novo. Senhor, nós carecemos, Senhor, de compreender a tua palavra. Nós carecemos, Senhor, de compreensão verdadeira para compreender a tua vontade. Porque o pecado trouxe limitações, Senhor, ao nosso entendimento, ao nosso ser, às nossas vidas. E ainda que o teu povo tenha desfrutado, Senhor, do ato regenerador do teu Espírito, ainda que o teu povo, Senhor, tenha desfrutado, Senhor, da presença constante do teu Espírito, meu Deus, ainda reside em nós, Senhor, muitos aspectos que ainda fazem com que a tua vontade não seja compreendida verdadeiramente, porque ainda reside limitações profundas em nosso ser, Pai. Mas te pedimos que
que, Senhor, com a Tua luz, com a Tua palavra, com o Teu poder, sobrepuje toda a ignorância das nossas vidas, Senhor. Toda a dureza, toda a falta de compreensão, toda a dificuldade, Senhor, que o Teu Espírito, meu Deus, pelo Teu poder, sobrepuje, Senhor, em nossas vidas, para que, como um salmista, Senhor, possamos dizer com toda a verdade do coração: estimamos a Tua palavra, estimamos a Tua lei. Amém. Abre o nosso entendimento nesta manhã mais uma vez, Senhor. Que o Teu Espírito ilumine as nossas vidas mais uma vez. Amém. E que a Tua palavra, Senhor, desça aos nossos corações. Que a Tua palavra molde o nosso ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, amém, a nossa forma de viver, de nos comportar, de nos relacionar. A nossa forma, Senhor, de viver a vida, ela seja moldada pela Tua palavra. Ela seja moldada pelo Teu querer, Senhor. Ela seja conduzida pela luz da Tua palavra. É o que nós nessa manhã te pedimos, Senhor. Que Teu Espírito, ó Deus, opere em nós o Teu querer e o Teu realizar, segundo a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O último hino, irmãos, para passarmos ao Davi. Alguém escolhe? Oito. Então vamos. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. A Ti, ó Deus, fiel. E trabalhamos bem a questão, quem é? O diabo.
Um deles é o diabo. O Satanás, que significa o quê? Adversário, é isso? E agora nós temos qual a outra força externa? O mundo. Mas não é aquele mundo do hino 45 que eu gosto de cantar, não. O mundo é teu, Senhor, chegado é perceber. Nesse mundo, a palavra mundo no idioma grego assume aproximadamente 4 significados. Em João capítulo 17, nós temos 3 significados da palavra mundo. Em João capítulo 17, nós encontramos 3 significados da palavra mundo. É belo aquele texto quando a gente entende essas palavras mundo lá. E hoje nós vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Nós iremos aqui para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E aí nós vamos já entrar na parte ali, ó, a tentação do mundo, que é um fator externo contra a perseverança do cristão. Mas, professor, então quer dizer que se formos tentados pelo mundo e caímos, perdemos a salvação? Não. Continuamos perseverando por Cristo. Cristo nos faz perseverar porque nos preserva. Mas aí sofreremos o que da parte de Deus? A disciplina, o seu cuidado amoroso em nos disciplinar, em cuidar de nós. Vamos ler esses versículos aí? Antes de ler, eu quero dizer aos irmãos que esse capítulo 12 em diante, o pastor já pregou toda essa epístola para nós, já nos explicou isso, mas vale dar uma reforçada. Enfim, esse capítulo 12 até o último capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo agora vai fazer aplicações práticas do que ele ensinou. Até o capítulo 11 ele estava ensinando doutrinas cristãs, ele estava dando um curso de teologia completo. Aqui atrás ele falou da justificação pela fé, ele fala da santificação, ele fala da obra de redenção, ele fala da queda do homem. Então ele trabalhou toda a teologia cristã na carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, se nos restasse somente a carta de Paulo aos Romanos na Bíblia, nós temos teologia suficiente para a nossa salvação. Sabiam disso? Se nós ficarmos só com a carta de Paulo aos Romanos, é teologia suficiente para sermos salvos, para sermos resgatados, para sermos salvos e para vivermos em santidade. E agora, no capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai fazer o que ele costumava fazer. Ele ensinava a doutrina e dizia: agora a prática é essa. Vejam agora que a doutrina da justificação pela fé tem que levar vocês a essa prática de vida. A doutrina da santificação tem que levar vocês a essa prática de vida. E do capítulo 12, desse versículo 1 até o último capítulo da carta, o apóstolo Paulo vai fazer essa aplicação. E esse texto eu selecionei para nós lermos hoje de manhã. E aí foi engraçado, quando eu cheguei em casa, não lembro qual foi o dia da semana, eu pensando sobre a escola dominical, e eu disse assim: mas eu pedi os irmãos para abrir o texto de Hebreus e não li. Mas deixa eu ver se eu vou ler, viu? Vamos ler então? Hebreus 6, e não li. Tem que trabalhar outro tempo. Irmãos, quando foi assim, pode me dar uma letra, viu? Porque minha cabeça, irmãos, ela turbina demais. Aí tem hora que eu tenho que parar assim para ver que eu tô, em que rumo eu estou tomando, porque é muito assunto que vai abrindo o leque assim, sabe? Eu não sei se vocês são assim, irmãos. Espero que não. Mas eu vou ler com os irmãos. Diz assim: rogo-vos. Como é que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui? Vocês imaginam como ele está escrevendo esse versículo aqui? Vocês imaginam? Não, ele já está dizendo assim: rogo-vos. Rogo-vos, irmãos. É assim que ele está falando? Rogo-vos. Essa palavra rogar aqui, tanto na tradução latina quanto na tradução
e a própria palavra em si está dando um estado de toda a carga de energia do ser está em cima dessa palavra. É uma palavra de intimação, é uma palavra de retomada de posição, é uma palavra que um comandante dá diante do exército quando está em guerra, quando ele manda avançar. É uma palavra que dá a ideia de extrema urgência, extrema prontidão. É por isso que agora Paulo não está escrevendo com não está falando, ele tinha lá o seu escritor lá com ele, não sei se nessa época era Marcos, se não me engano era Marcos que estava com ele, o texto, né, escrevendo, e ele estava falando. Então, a expressão aqui guarde bem isso, quando aparecer a palavra rogar, é que o autor está escrevendo algo de alta importância para a igreja, para os seus ouvintes. É um chamado para estarmos aos nossos postos, é algo importantíssimo. E a aplicação da doutrina cristã é algo de suma importância para as nossas vidas. Por isso que ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu? Vamos lá. Jesus, nos dá graça para entender tua palavra. Nos dá sabedoria, tenha misericórdia de nós. Abre os nossos corações nesta manhã, para que atentemos, ó Deus, para este rogar da tua palavra aos nossos corações. E que de fato, Senhor, o Senhor aplique a tua palavra em nossa vida, em todas as áreas da nossa existência, para que o teu nome seja glorificado. Em toda a nossa vida seja um culto contínuo, ó Deus, aqui, de gratidão, de adoração, um culto, ó Deus bendito, também de evangelização a outros. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos graça, Senhor, para aprender, para ensinar e para viver a tua palavra, que nós te pedimos nesta manhã. Amém e amém. Irmãos, antes de expor esse texto, de fazer a explicação sobre esse texto, eu quero apresentar para vocês aqui algumas dificuldades do campo missionário. Nós estamos orando. E essa semana nós organizamos isso melhor, eu e a Eliane, e começamos a orar mais sistematicamente por esses missionários. E eu quero apresentar aqui rapidamente alguns nomes aqui de missionários que estão no campo, que estão sofrendo terrivelmente. E muitos deles, e todos eles somam com a nossa oração. Irmãos, a igreja perdeu a gente estava conversando hoje de manhã e o pastor, nós estudamos esse assunto, mas a igreja perdeu essa importância da oração, sabe? Para nós ficou mais fácil mandar dinheiro do que orar. Sabiam disso? Ficou mais fácil mandar dinheiro. Não, irmão, o missionário está pensando no quê? Ele está precisando de remédio, não paga dinheiro aqui, manda para ele. Não, irmãos, não. Dinheiro também resolve. Mas missão é obra espiritual. E toda a nossa ajuda e comprometimento com a obra missionária começa com oração. É com oração. Então, pastor, irmão, eu não tenho dinheiro, mas estou orando, amém. Daqui a pouco você arruma dinheiro também, porque comprometimento é completo. Olha para Deus mandar dinheiro para você mandar para o missionário também. Então, mas veja, a oração, irmãos, é primordial sobre os missionários. E a igreja, eu lendo um livro do Ronaldo Lidório sobre plantação de igreja, e ele é um dos nossos melhores e maiores missionários que temos no Brasil, e ele fundou igrejas no meio dos Cocombas, na África, um povo que não tinha acesso nenhum ao Evangelho, e Deus mandou o Ronaldo Lidório lá com a sua esposa e seus filhos, e Deus deu a graça àquele missionário brasileiro que fundasse ali uma igreja. Quando ele entregou os Cocombas lá na África para a obra missionária, dar continuidade no projeto, ele já tinha deixado escola, já tinha deixado ambulatório, já tinha
deixado a população totalmente amparada e subsidiada por recursos materiais e principalmente espirituais. E ele fez uma grande obra ali. E aí ele, escrevendo esse livro de plantações de igreja, ele cita constantemente, irmãos, que a igreja tem que orar por plantações de igreja, por missionários que estão no campo. Ele conta até uma história que tinha uma certa região, era aqui no Brasil, se não me engano, em Belo Horizonte, que não tinha igreja por lá. E o bairro era muito perigoso. E a igreja, do outro lado da cidade, começou a orar a Deus, para que Deus fundasse a igreja lá. E começou a orar a Deus constantemente. Irmãos, não demorou pouco. Deus começou a responder às orações dos irmãos e a igreja conseguiu fundar a igreja naquela localidade. Irmãos no campo missionário que pedem oração, irmãos, eu estou doente, irmãos, estamos perseguindo, e a igreja se põe em oração, Deus começa a mandar solução para os irmãos do campo missionário, sabe? Então a igreja perdeu esse santo costume, esse santo ato de interceder por obra missionária. Então eu quero apresentar aqui rapidamente para os irmãos, lá em Moçambique, numa região que a gente tem, me mandaram até um e-mail, né? Participam aqui de uma viagem missionária para Moçambique, né? Antes de me mandar esse e-mail. E aí lá em Moçambique, como nós temos conhecimento, lá tem o projeto Pronas do pastor Labiene, né, que precisa das nossas orações. Nós temos lá irmãos Leite, que entra em contato direto com a Elaine, que é aqui da Igreja Batista Fundamental. Nós vimos e oramos no dia em que ela foi enviada para a África. Nós temos lá o pastor Divino e o pastor Joel. Nós temos lá o missionário Martinazo, que está com tumores e câncer no seu organismo. A sua esposa, encontramos uma notícia melhor, né? A sua esposa está grávida, não sei se já deu à luz, mas estava grávida, está grávida, já deu à luz. E ele tem filhos, tem esposa, tem esse filho novinho, e está com câncer, tumores em diversas partes do corpo, conta com as nossas orações, vamos orar constantemente por ele. Vá anotando aí se você quiser, e eu recomendo que anote para você orar por eles. E as crianças evangelizadas e alfabetizadas lá em Moçambique. As crianças que a irmã Zuleide lá alfabetiza, lá fala português também, viu? Alfabetiza e cuida delas e dá instruções de saúde, dá instruções sociais, espirituais, e Deus tem feito uma grande obra na vida daquelas crianças. Os irmãos terem ideia, lá em Moçambique a coisa não é tão fácil assim. A comida é cara, remédio é caro, saúde lá é precária, condições de saneamento básico também quase não existe, roubos e violências são constantes, principalmente violências contra a mulher. Onde a pobreza reina, irmãos, a violência impera. Então os irmãos já sabem o que acontece lá. E os nossos irmãos correm perigo lá também. A presença muçulmana e islâmica lá é hostil contra o evangelho, muito forte, irmão. Então, em especial, irmãos, não se esqueçam de orar pelo pastor Martinazo. Ele é moçambicano, viu? Ele é moçambicano e ele foi encontrado lá pelo pastor Joel e pelo pastor Divino, porque ele faz parte, ele contribui lá com o seminário para a formação de obreiros em Moçambique, viu, irmãos? Ele trabalhava lá até ser acometido por essa doença. Agora eu quero que os irmãos também orem pela nação africana, Senegal e Guiné-Bissau. Lá nós temos o pastor José Dilson, no Senegal. Já contei a história dele para os irmãos. Eu o conheci lá em João Pessoa, eu estive na igreja presbiteriana. E lá nessa igreja, a igreja do bairro dos Estados, uma igreja maravilhosa. Uma igreja maravilhosa. Eu vi o evangelho dar certo ali, viu, irmãos? Eu vi o evangelho dar certo ali. Uma igreja maior do que esse lote aqui, tanto em largura quanto em comprimento, uma boa estrutura. E domingo, irmãos, para nós entrarmos, as crianças tiveram que sair mais cedo para a salinha para sobrar lugar para a gente sentar. Lotar. A igreja estava bombando, como diz no linguajar, sabe? Muito jovem, e o pastor e uma equipe da igreja tinham acabado de chegar do Senegal. A igreja lá é totalmente comprometida com missão. Eles montaram um projeto lá e os irmãos começaram a levantar recursos
Os irmãos não têm muitas condições lá, mas começaram a levantar recursos e pedir dinheiro aí, e orando, e montaram suas passagens para ir para o Senegal. As irmãs da igreja que trabalham com crianças, com escola dominical, foram para a escola dominical lá no Senegal. Lá não falo português, não, é francês, inglês e outros dialetos lá. E essas irmãs se prepararam, os irmãos estudaram francês e inglês, se aprimoraram nos idiomas, estudaram a cultura da região, pediram apoio missionário para o pastor Zé Deus, que já estava lá, e foram. E quando chegaram lá com material médico, com enfermeiros, com medicamentos, etc., com material da escola dominical, as crianças e tal, chegaram lá, foram impedidos, mas depois o pastor Zé Deus chegou, conversou com os líderes lá no aeroporto, aí deixaram passar essa bagagem, e aí se apresentaram aos líderes das tribos, que são todos muçulmanos, e aí eles perguntavam assim: o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pregar o Evangelho? E os irmãos disseram: nós vamos pregar o Evangelho. Se o senhor deixar de entrar, nós vamos pregar o Evangelho. Aí eles disseram assim: sim, mas... não, se o senhor deixar, nós vamos pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, também iremos fazer assistência social aí. Aí eles entraram, onde eles chegaram, faziam assistência social de saúde, medicação, etc. E chamavam as crianças para ensinar a palavra de Deus. As irmãs contaram lá, com a voz embargada, a questão das crianças. As crianças lá, elas são jogadas. Os muçulmanos, eles podem casar com mais de uma mulher, né? E aí geram muitos filhos. Mas as crianças ficam sem cuidado da escola e ficam sem as mães não cuidam dela direito. E elas ficam aí na rua jogadas. E os adultos veem as crianças como algo qualquer. Não dão o valor humano e o respeito humano que as crianças merecem. Quando essas irmãs chegaram lá, e os irmãos abraçando as crianças e montando os alimentos para as crianças, levando a alimentação e dando instruções para elas, aquele cuidado direto às crianças, as mães ficaram assombradas com aquele cuidado e os homens também ficaram assim: nossa, que isso, esse pessoal se interessa demais pelas crianças, né? Porque lá o costume as crianças viverem aí jogadas. E aí elas cuidaram das crianças lá e fizeram treinamento para higiene e tal, e ensinaram o Evangelho para elas, e deram materiais também e tal, e fizeram brincadeiras. E uma noite elas estavam bastante cansadas já em casa, e chegaram dois adolescentes assim de noite, assim, escondidos. Eu bati na porta da casa deles, aí as irmãs saíram: pois não, nós viemos aqui, a gente está vindo de longe, porque nós não podemos vir durante o dia para a escola dominical, mas nós viemos aqui para vocês darem a escola dominical para a gente, porque ele ficou interessado com o que os meninos falaram para nós. Então, fale do Evangelho para nós. Aí as irmãs cansadas assim, falaram assim: não, vamos montar a escola dominical para vocês. Montaram a escola dominical para eles na varanda da casa, e os dois ficaram lá, tendo ouvido a palavra de Deus, e elas ensinando a escola dominical VIP, só por dois. Não, a escola dominical VIP por dois. Os dois a tudo inteiro assim, e saíram contentes da vida com aquele Evangelho na mão. E aí, irmãos, Deus fez a obra lá. Construíram lá uma igreja também, deixaram para construir, terminar o templo, e o pastor dessa igreja lá estava lá na construção. Fizeram um campeonato de futebol lá, colocaram o pastor para ser juiz lá nesse campeonato de futebol entre duas tribos. Disse que era maluco, irmão, para ser juiz lá, e Deus foi fazendo a obra, né? E aí me trouxeram uma história muito interessante do pastor Zé Deus. O pastor Zé Deus, ele esteve um mês preso lá no Senegal. Nós recebemos a notícia, porque ele tem contato com a PMT, né? E aí eles mandam as notícias do campo missionário. E aí nós oramos por ele um tempo atrás, quando ele estava preso lá no Senegal. Por que ele foi preso? Porque ele chegou lá no Senegal e começou a recolher as crianças da rua. E arrumou uma casa, fez uma abrigo para essas crianças, colocou essas crianças dentro, começou a ensinar o Evangelho, começou a ensinar questões de higiene, começou a cuidar da saúde delas e começou a pregar a palavra de Deus para elas. A maioria delas foram convertidas pelo Evangelho. E eu vou mostrar para vocês como é que foram convertidas pelo Evangelho. Pregou o Evangelho, elas foram convertidas. E essas crianças começaram a ficar assim, a trabalhar ainda mais a sua inteligência, o seu convívio social melhorou. E os líderes muçulmanos viram aquilo como perigoso para eles. Porque se as lideranças não estavam fazendo um trabalho tão bem assim, e as crianças estavam jogadas nas ruas, à mercê da violência, do frio, da fome, dos discursos, o pastor Zé Deus e a esposa estavam cuidando dessas crianças.
foram lá, fecharam o abrigo, tomaram assim de novo, jogaram o pastor Zé Dilson na cadeia por um mês, e o pastor Zé Dilson estava na cadeia e botaram mais 2 italianos lá. Aí esses 2 italianos estavam presos lá, não eram crentes também, estavam presos lá, não eram crentes, mas ficaram presos lá com o pastor Zé Dilson. E o pastor Zé Dilson começou a pregar lá os italianos na cadeia. E os italianos parece que não se converteram, e o outro saiu contente da vida e ouviu o evangelho pregado. E aí disseram ao pastor Zé Dilson: olha, pastor Zé Dilson, quando nós sairmos daqui, nós vamos mandar comida para o senhor, porque lá a comida é muito escassa para eles, dentro da cadeia. Aí quando o pastor Zé Dilson estava lá sozinho, os italianos já tinham ido embora, porque a embaixada italiana interviu lá e eles saíram mais rápido. Aí mandaram assim um monte de pão italiano, torta italiana para ele lá. Ele disse: ô irmão, foi bem aquele dia. Bem, mas não para por ele. Ele conseguiu ser solto, mas tem que comparecer uma vez no mês lá perante a justiça muçulmana. E o que acontece, irmãos? Ele tem que comparecer lá. Mas antes disso, ele estava pregando numa tribo lá no Senegal e começou a construir uma igreja para abrigar uma família que se converteu. Porque lá, irmãos, é difícil uma conversão. É difícil, irmãos, uma conversão. Parece que tem um casal de americanos lá com mais de 5 anos conseguiram ganhar um casal para Jesus. Conseguiram, um casal se converteu lá. E aí o pastor Zé Dilson estava construindo uma igreja nessa tribo lá. Chegou o líder da tribo, o líder muçulmano, com o seu grupo, e disse: o que o senhor está fazendo aí? Ele disse: eu construí uma casa para o meu Deus. Hã? Para o seu Deus? Casa de barro e madeira, né? Barro e madeira. Aí ele olhou assim para o pastor: o senhor está vendo esse temporal aí? Ele disse: estou. Um temporal se formando assim, ó. Um temporal se formando. Trovão e tudo. Está vendo esse temporal se formando aí? Pô, pois esse temporal vem aí, vai derrubar essa casa do seu Deus aí. Aí ele olhou assim. E o líder saiu rindo dele, zombando dele. Ele entrou na casa dele, ajoelhou e orou: meu Deus, eu estou aqui como representante do Evangelho e eu te represento neste lugar. Honra, ó Deus, a tua palavra e faz o teu nome ser glorificado neste lugar. Quando ele saiu, choveu nos arredores todos e não choveu no lugar, e ele conseguiu terminar a igreja. Aí quando ele conseguiu terminar de construir a igreja, ele foi lá na casa do líder. Chamou o líder e saiu: olha, eu quero te dizer uma coisa. Está vendo a casa do meu Deus lá? Está em pé. E eu quero te dizer ainda mais: eu vou orar e não vai chover nesse lugar enquanto eu não voltar a orar de novo. Aí o cara: voltou e orou. Irmãos, quando passou mais ou menos uns 15 dias, chegou o pessoal na porta da casa do pastor Zé Dilson. Sabe por quê? Porque de lá eles viam chover em toda a região. Chovia mesmo, copiosamente em toda a região. Mas lá nesse lugar não caía uma gota d'água. Pastor, pelo amor de Deus, por misericórdia, olha para que deu de chuva, porque senão nós vamos perder a nossa plantação aqui de mandioca e de alimento aqui. Se o senhor não orar, nós vamos perder a plantação, não vai ser grande a fome. Ele disse: pois agora eu vou orar, mas vocês se convertam e se arrependem diante desse Deus Todo-Poderoso, porque esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Voltou a orar e tomando chuva. E está lá todo mês agora tendo que comparecer na justiça para responder judicialmente. Está lá com a esposa e com um filhinho. O filhinho dele é apaixonado por Guiné-Bissau. O pastor lá da Paraíba perguntou para o menino: você não quer voltar para o Brasil? Ele disse: não, Deus me livre. A minha pátria é Senegal. Eu amo esse país. Nós vamos viver aqui pregando o Evangelho. O menino é apaixonado por Senegal. Também já é um pequeno missionário naquela região. Nossa, Deus tem feito a sua obra nesses países. Então, ora para o Senegal e também para o Guiné-Bissau, que também é um país que os irmãos têm trabalhado lá. Irmãos, são 2 países de difícil acesso para o Evangelho. Tá? Ore por lá. Quero também que os irmãos orem por Graciete Mota, que está agora pedindo orações, irmão, porque ela não conseguiu entrar em umas tribos indígenas aqui no Alto Amazonas para fazer a transcrição do idioma deles, tratando sobre a Bíblia. Ela leva os equipamentos para gravar os índios falando, aí alguns índios se tornam voluntários, falam, ela consegue, ela tem um curso de linguística avançado, que foi dado pelos americanos, e eles conseguem ouvir a voz dos índios e transformar em escrita, e depois conseguem fazer todo o estudo gramatical do idioma indígena para depois começar a traduzir a Bíblia para o idioma deles. É um trabalho difícil, irmão, difícil. E lembre, irmãos, olha, pegar essa Bíblia aqui e traduzir é fácil demais.
Agora, pegue uma língua diferente da sua para você traduzir e inverter a palavra de Deus, irmãos. É muito difícil. E são poucas pessoas, viu? E o exército brasileiro e a FUNAI têm impedido os missionários de entrar nas tribos indígenas aqui no Brasil. Então, orem por esse motivo, tá, irmãos? Quando forem orar, orem por esse motivo. Mas orem mesmo, constantemente, orem mesmo, para Deus fazer a sua obra nessas missões aí. Ela se encontra no interior de Rondônia, conseguiu entrar na aldeia dos índios Cabixi e faz gravação do idioma deste povo lá. Então, ore para que Deus abençoe essa obra lá. E o último que eu peço oração aqui é que os irmãos orem pelo pastor, pelo missionário Gessé Rios. O missionário Gessé Rios está na África do Sul com a sua esposa, esteve recentemente no Brasil para fazer um tratamento de saúde, porque ele tem um problema de saúde, que ele perde sal no organismo, ele perde potássio no organismo, e aí dá uma série de dores e câimbras na perna dele, no organismo dele, câimbras e dores terríveis. E aí ele veio ao Brasil, fez um tratamento, vai ter que conviver com essa doença pro resto da vida, mas voltou lá para a África do Sul para continuar a obra de pregação e fundações de igreja naquela região. Está ele e a esposa, se não me engano, um filho lá naquela região. Orem pelo pastor Gessé Rios. Irmãos, também temos missões apoiadas por essa igreja. Uma delas que nós começamos já a apoiar é a fundação de uma igreja lá em Monsenhor Tabosa, Ceará. Tá? Tão carente do evangelho quanto essas regiões também da África. Claro que a gente usufrui aqui de liberdade religiosa, né? Mas olhem lá pelo irmão Ricardo, pelo irmão Rafael, que foi para o Rio de Janeiro para trabalhar, para conseguir sustento, e que Deus ali funde uma igreja bíblica, uma igreja evangélica para a glória do seu nome e para a bênção daquela sociedade ali, tá? Olhem pelo pastor Coelho Júnior também. Logo nós estaremos também fazendo levantamento lá naquela região para a igreja começar a investir materialmente também naquela igreja, naquelas regiões. Então vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, por estes teus servos que o Senhor semeou, ó Deus, entre as nações para levar o evangelho da paz. Rogamos, ó Deus, pela vida de cada um deles, que o Senhor derrame da tua graça, da tua paz nos corações dos teus filhos, que o Senhor os cubra com o sangue de Cristo Jesus, que o Senhor, Deus bendito, dê velocidade à pregação do evangelho nessas nações, que o Senhor, Deus bendito, faça aquietar qualquer poderio, Deus bendito, maligno, ó Deus, estatal, contra a vida dos teus servos, Senhor, que possa impedir o avanço do evangelho. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os lares, ó Deus, os corações de cada uma dessas famílias, ó Deus, nestas nações, para receber a tua palavra. Senhor, estende o teu olhar misericordioso e as tuas mãos benditas sobre as crianças lá no Senegal, sobre o pastor Zé Dilson, sobre a irmã Noede, que tem cuidado das crianças também. Cuida dessas crianças, Senhor. E naquilo, ó Deus bendito, que o Senhor deseja que nós trabalhemos também, ó Deus, para investir nesses irmãos, que o Senhor nos dê graça, nos dê visão de obra missionária, visão do teu reino, nos dê um coração aberto e mãos desembaraçadas, ó Deus, e pés ágeis, ó Deus, e hábeis para andar na tua obra. Senhor, levanta esta igreja batista aqui para ser uma igreja missionária e compromissada com missões. Deus, dá-nos o privilégio de contribuirmos com as nossas orações, com as nossas vidas, com os recursos que o Senhor tem mandado, Deus, e que o Senhor seja glorificado nessas obras missionárias. Abençoe o pastor Coelho Júnior, a igreja ali também, Deus bendito, em Belém. Abençoe o irmão, pastor Celeste Ricardo, ali em Monsenhor Tabosa, Deus, lutando para fundar uma igreja naquele lugar. Também, Senhor Jesus Cristo, abençoa o pastor Marquinazzo, que está com câncer, que o Senhor dê graça ao teu filho e também abençoe a família dele. Abençoe o pastor Gessé Rios, Senhor, e sua esposa, que trabalha ali, Deus bendito, na África do Sul, na evangelização e na pregação da tua palavra. Abençoe esses irmãos, cobre-os com o teu sangue. Abençoe Graciete Moto e a equipe de gravações, Senhor, ali no meio dos índios, Senhor, na Amazônia. Dê graça aos teus filhos para a tradução da tua palavra. É o que nós te pedimos. Agradecendo ao teu nome, Senhor, e agradecendo a tua santa pessoa, Senhor, por ouvirmos essas boas notícias da obra missionária. E também, ó Deus, por o Senhor nos fazer participantes, ó Deus, dessa obra missionária através das nossas intercessões. Que a tua graça e a tua paz, ó Deus, Pai, sobre cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Livra-os do mal, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos então avançar aqui. Precisamos constantemente estarmos fazendo missão desta obra missionária. Romanos capítulo 12.
Vamos ver aquele conceito ali então? Diz lá, a tentação do mundo é uma das forças que lutam contra a perseverança do crente. Vamos ver aquele texto ali que o Ricardo colocou. O mundo, ou o sistema mundano, constitui toda forma de vida apartada do Evangelho. Esse tipo de existência encontra época na corrupção interior possuído, pois atrai os cristãos para estilos de vida onde uma ou mais áreas não são governadas por Cristo. Esse tópico é importantíssimo. Vou mostrar de novo porque ele é muito importante. Primeiro, olha só. Quando nós falamos, a palavra que está dizendo para nós é certa. Como é que está aí na tua versão? Mundo, né? Mundo, a versão de crente dele aí está mundo e a nossa versão está certa. É questão de tradução. Mas a palavra no grego aí está falando de sistema mundano. Quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, Paulo está dizendo: não entrem no esquema do mundo, não caiam na forma deste mundo, não entrem nos padrões deste mundo, não se deixem seduzir pelas ideologias mundanas. E aí o Ricardo colocou apropriadamente o que significa o sistema mundano, quando ele diz: o mundo ou o sistema mundano constitui toda a forma de vida apartada do Evangelho. Aí, para você entender o que é toda a forma de vida apartada do Evangelho, você precisa entender primeiro o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Diga aí, o que é o Evangelho? Mano, um de cada vez, não está trabalhando. O que é o Evangelho? É a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. O que mais? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, certo? Mas e aí, o que mais? É o próprio Deus? Então vamos colocar aqui, ó. São boas novas, não é? São boas novas. O que mais? A palavra de Deus, já disseram aqui. Tá bom. A palavra de Deus, muito bom. O que mais? O poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação, muito bom. Deu lá o conceito de Romanos capítulo 1, versículo 16, é isso? O que mais, irmão? O que mais? Só isso? É o Evangelho? Com 10 anos de igreja, só isso é o conceito de Evangelho? Bora? O que é o Evangelho? Então veja só. Já sabemos que o Evangelho é tudo ali. Obrigado pelas participações. Agora vamos para as aplicações práticas e para as implicações desses conceitos aí em nossa vida. Se dissermos que o Evangelho são as boas novas, então o que é boas novas? Boas novas de Cristo. E o que é as boas novas de Cristo? Irmãos, olha, a gente precisa dar significado ao nosso discurso. O que é dar significado ao nosso discurso? A gente prega para os irmãos do Evangelho, boas novas de Cristo. Amém, graças a Deus, boas novas de Cristo. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com o meu próximo? O que isso tem a ver com a minha existência? O que isso tem a ver com a criação? O que isso tem a ver com os meus interesses? O Evangelho afeta os meus interesses? Afeta? Por que ele afeta os meus interesses? A gente chama de viver para Deus. Se ele me chama de viver para Deus, eu estou vivendo para quê? Para mim mesmo. Primeiro lugar. Para mim mesmo. Para as paixões. Para mim mesmo. Então, irmãos, quando o Ricardo colocou ali, ó, é nesse ponto que nós temos que focar. Olha, quando o Ricardo diz que é toda prática de vida, né? Todo modo de vida, toda prática de vida, que não está de acordo com o Evangelho, então eu quero que os irmãos pensem o Evangelho como prática de vida e como modo de vida. Entenderam?
Agora eu fiz uma pergunta melhor. Então, o que é o Evangelho enquanto prática de vida? E o que é o Evangelho enquanto estilo de vida? O que é o Evangelho enquanto comportamento social? O que é o Evangelho enquanto relacionamento familiar? O que é o Evangelho enquanto produção de cultura? O que é o Evangelho enquanto as áreas do conhecimento? O que é o Evangelho e quanto aos seus relacionamentos políticos? O que é o Evangelho? Aí nós precisamos entender que o Evangelho, em primeiro lugar, ele afeta o meu estilo de vida. Porque o Evangelho são as boas novas, a boa notícia de Cristo que me chama a viver para quem? Para Cristo. Me chama a viver para Deus, para Cristo. E me chama a viver para Deus e para Cristo de forma como? Só metade. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a metade dos vossos corpos a Deus. Ou os membros que vocês quiserem a Deus. Porque esse é o vosso culto racional e que agrada a Deus. É isso? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, os vossos membros, toda a vossa constituição humana, todos os vossos saberes. Eu quero que vocês ofereçam tudo a Deus. Eu quero que vocês não tenham reservas a Deus. Quando Deus mandava sacrificar a ovelha, Ele mandava sacrificar. Sacrifique para mim só a cabeça da ovelha. Eu quero só a cabeça. Era isso que Ele mandava. Sacrifiquem uma ovelha. Sacrifique um novilho. Sacrifique uma bolinha, um pombinho. Sacrifique um cabrito. Deus pedia o todo. A palavra local vem a palavra todo. Holístico, todo, completo. Então, irmãos, vamos agora entender o seguinte: o que é o Evangelho enquanto prática de vida? O que o Evangelho me chama então de viver para Deus? O que no Evangelho, olhando para Cristo, me leva a entender que uma vez que o Evangelho me alcança, eu não posso mais viver para mim mesmo? O que me leva? O que me leva a mudar o estilo de vida? Alguém disse que o Evangelho é o próprio Deus. O que foi que falou? O que foi que falou? O Evangelho muito bom. O próprio João Paulo escreve sobre isso. Então veja. Olha, o Evangelho, se é o próprio Deus, Cristo é Deus. É Deus. O Evangelho me leva a olhar para quem? Para Cristo. Então, o que é que me leva no Evangelho a viver para Deus? Cristo. É Cristo e nada mais. Mas como é que Cristo me leva a viver exclusivamente para Deus? Cristo viveu exclusivamente para quem? Para Deus. A Bíblia diz em Filipenses que Ele, sendo Deus, não usurpou do ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, e servo obediente e humilde, até a morte e morte de cruz. Entende isso? Esse esvaziar-se em Cristo, esse abrir mão da própria glória dele, irmão, da própria beleza dele, do próprio estado dele de divindade, nesse sentido de glória, de poder, de soberania, e vir estar no corpo humano, que o Verbo se fez carne, dentro das limitações humanas, e agora está no meio de pecadores. Ele abriu mão de todo o seu eu, de todas as suas vontades, de todos os seus interesses, e ele diz, debaixo do sol quente, lá sentado na beira de um poço, evangelizando a mulher samaritana, ele olhou para o discípulo e disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Essa é a comida que eu tenho para comer. Mas Senhor, já é meu dia, na hora de almoçar, estou sendo até as marmitas. Segura um pouco, eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Cumprir a vontade do meu Pai, viver para o meu Pai, viver para Deus, é o que consome toda a energia da minha existência. Era o que Deus vivia, era o que Cristo vivia todos os dias. Cristo dormia e acordava com esse pensamento e esse desejo de consumir. Eu estou aqui para me dar, me doar, me gastar e me deixar gastar para a glória de Deus. Então como é que ele fazia isso? Evangelizava, tratava bem o próximo, perdoava, curava enfermos, libertava oprimidos, pregava o Evangelho do reino, defendia o Evangelho,
Não era isso que Cristo fazia? Constantemente ele estava o quê? Pregando e vivendo o Evangelho. Agora, por que esse ponto é importante então? Porque o Evangelho são as boas novas de Cristo, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o poder para a salvação. E esse Evangelho é a chamada que eu tenho de Deus em Cristo e na vida de Cristo, de que eu tenho que ser desenraizado deste mundo para viver exclusivamente para Deus. Viver exclusivamente para Deus, não é isso? Então, irmãos, eu quero que os irmãos guardem bem isso na mente. Alguém aqui é egoísta? Alguém aqui é egoísta? Tem certeza? Opa, é isso aí. É isso. Todos somos em algum ponto, ou todos somos em todos os pontos, ou todos somos egoístas em pelo menos a metade, um pouco em todos os pontos. Irmãos, o egoísmo não atinge só uma parte da nossa vida. Ele pode atingir mais uma área, mas ele tem influência em todos, porque a nossa vida não é fragmentada. Toda a nossa vida é amarrada. Toda a área da nossa vida está amarrada uma na outra. Entende isso? Ou não é assim? A nossa vida não é completa. Não é uma rede bem entrelaçada, bem feita. Então, uma área da vida que eu transgredi, que eu pecar, todas as outras áreas vão sofrer? Vão sofrer. Agora veja. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, no conceito que o irmão Ricardo colocou ali, o que é que nós entendemos então como sendo a principal característica do mundanismo? Qual é a principal característica do mundanismo? O egoísmo. O que mais? O egoísmo. O que mais? O orgulho, a soberba, a presunção, a autonomia, achar que eu me basto, que eu me dou conta, o isolamento dos outros, não querer depender de ninguém. Tem gente que dá um chilique, tem gente que dá um troço no coração se ele um dia pensar que vai depender de alguém para levá-lo ao hospital. Ele treme. E aí ele adoece duas vezes. Se ele depender, se ele pensar, não, eu vou dar trabalho para alguém me levar ao hospital, ele começa a dar outra coisa já. Tem gente que passa a vida toda se cercando de recursos para dizer assim, eu não vou depender de ninguém. Até o meu cachorro já está comprado, para ninguém nunca gastar com o meu cachorro. Ou não tem gente que não vive assim, não é? Tem gente que está precisando de uma ajuda e você descobre, rapaz, se você é bem intencionado, sabe? Deus está fazendo obra no seu coração, não é porque você é bonzinho, não. Deus está fazendo obra no seu coração. Aí você diz, rapaz, eu preciso ajudar meu irmão ali. Está precisando de ajuda? Preciso não, rapaz. Está tudo bem, rapaz? Nossa, nada. O que é isso? Só para não receber a ajuda. Isso é egoísmo, irmãos. Isso é soberba. Isso é orgulho. Isso é querer ser autônomo quando nós fomos criados para depender de Deus e depender uns dos outros. É importante lembrar que não é só ajuda assim, financeira. Às vezes é alguma coisa. Que você fez lá na sua casa, de botar aquelas grades lá, não ajuda. Ah, sim, claro. Mutirão, todo tipo de ajuda. Quando se fala ajuda, é todo tipo de ajuda. Agora veja, quando eu dou esses exemplos assim, é porque eu estou buscando a essência do problema, para depois a gente pulverizar para as outras áreas da vida. Agora veja, onde é que está na Bíblia que prova que o maior problema e o maior sintoma, a maior doença do mundanismo é o orgulho? Como? Diga aí. Você me pergunta. Mas assim, quando Adão ele desobedece a Deus, ele come o fruto e depois ele se esconde, ele quer dizer que ele não vai depender de Deus. Sim. E outra, porque a serpente oferece a ele o fruto dizendo que ele seria como Deus. Isso. Ele queria ser como Deus para não depender de mais ninguém. Isso. Nem do próximo, ele queria ser autossuficiente. Sim. De Deus e do próximo. Muito bom. E quando ele pega, ele pensou na descendência dele, ele pensou na esposa, ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele voltou para a esposa. Na esposa não foi. Então veja, irmãos, ó, veja. Quando Adão foi pecar,
parou para pensar assim? Mas o pecado vai entrar na porta. A morte vai matar a minha descendência. Vai trazer doença, vai trazer guerra, vai trazer conflito. Vai trazer discussão, amizade, rancor, doenças psicológicas, psicossomáticas, problemas psiquiátricos. Vai trazer guerra entre nações, crianças vão morrer por causa desse pecado. Ele não pensou nisso. E eu e você, quando tomamos qualquer decisão, estamos pensando em mim, somente em mim, no prazer imediato. Estou pensando somente no benefício imediato que vou ter, ou estou pensando, os meus filhos amanhã podem colher um fruto muito amargo desse pecado que eu estou cometendo. A minha esposa, daqui a pouco, ela pode colher um fruto maldito desse pecado que eu estou cometendo. Nós pensamos assim? Nós pensamos assim? Sabe por que não pensamos assim? Porque o egoísmo tem cegado o nosso entendimento. E nós temos que lutar contra o egoísmo todos os dias. Não ficaremos de viver até que Cristo raia nos céus ou que Cristo nos livre. O inimigo número 1 que temos dia após dia é o nosso egoísmo. É o nosso egoísmo. E do nosso egoísmo vai surgir o orgulho. Porque o egoísmo é buscar somente os meus próprios interesses, não levando em consideração as consequências do próximo. Aí eu pergunto, como é que o mundo aí fora está vivendo? Se depender de eu puxar o tapete, se eu tomar seu lugar na empresa, eu vou puxar. Ainda diz assim, ó, se minha mãe tem que chorar, que chore a sua primeiro. Se meus filhos têm que passar fome, que passe os seus primeiro. Não vou passar nada. É assim ou não é? É não. E quando estou uma fechada do carro do outro? Sou crente. E quando está no engarrafamento assim, que o carro está querendo dar uma entradinha assim, eu vou parar aqui nada, rapaz. E o cara pediu na passagem para passar? Não, mas não tem nada a ver com o evangelho, não. Isso não tem nada a ver com o evangelho, não. Nada a ver. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Quando ele está na acostamento. Também. Então, irmãos, estão entendendo? O mundanismo, tanto que ele está dentro de nós, é essa ficha que eu estou querendo fazer cair. E que eu tenho que fazer cair todos os dias em mim mesmo. E que cada um de vocês tem que fazer essa ficha cair todos os dias em mim mesmo. Cada decisão para tomar e pensar. Vai prejudicar meu esposo, vai prejudicar minha esposa, vai prejudicar meus filhos. Ah, mas não tenho filho ainda não, mas vai ter. Então pense nesses filhos que vão chegar. Porque Cristo, quando estava lá na cruz do Calvário, derramando a sua vida, diz o que ele pensava em mim, ele pensava em nós, pensava em você. Esse Cristo que se entregou e se devoltou, entregando-se a Deus e pensando em todo o povo de Deus. Estou me entregando por eles. O que Adão não fez, esse Cristo fez no Calvário. O que Adão não fez, pensar na sua descendência, porque eles estavam nos seus lombos, ele representava toda a raça. Agora esse Cristo está no Calvário, dizendo, eu estou pensando neles, estou dando a minha vida por eles, estou derramando o meu sangue por eles, dei toda a minha existência por eles, para a glória de Deus em primeiro lugar. E agora eles são beneficiados com essa minha vida. Quando ele foi tentado no deserto, que Satanás disse, não come as pedras em poucos pães, olha, se ajoelhar diante de mim, darei todo esse reino, tal, faça isso, faça aquilo. Ele repreendeu na palavra, como diz Mateus capítulo 4, e ele estava o quê? Pensando no povo de Deus. Aquelas tentações que ele venceu ali, ó, contra Satanás, ele já estava vencendo aquelas tentações, que são as tentações padrões em todas as nossas vidas, e ele já estava vencendo todas aquelas tentações ali por nós, e em nosso lugar. Por isso que todas as tentações agora que vêm a nós temos a graça de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus para vencê-las, porque elas já foram vencidas por Cristo Jesus lá no deserto. Entende isso? Cristo já venceu todas as nossas tentações, irmãos. Assim como os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também tornou-se participante em tudo, para que sendo tentado em tudo, possa socorrer aqueles que também são tentados na carne. Cristo foi tentado em toda sorte de pecado. E uma vez que ele foi tentado e venceu, ele já venceu todas as nossas tentações. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Cristo, em todos os momentos da vida, estava pensando no povo de Deus, que Deus deu a ele para a salvação. Então Cristo o quê? Esvaziou-se de si mesmo. E esse é o grande cerne da questão. Mas, irmão, como é que se fazia de mim mesmo? Fazendo obra de caridade, fazendo orações longas todos os dias, meditações. É assim, irmão. Comendo comida vegetariana para ficar mais calmo, tomando um chazinho de camomila, é assim que fica. Não, olhando para Cristo. Olha para Cristo. Somente Ele vai te libertar do egoísmo. Porque Ele esvaziou-se de si mesmo. E Ele abriu mão da própria vida. Abriu mão dos prazeres deste mundo. É por isso que José é o símbolo de Cristo. Moisés é o símbolo do tipo de Cristo. Porque ele poderia muito bem ter ficado nos palácios de Faraó, usufruindo de todos os prazeres do Egito. Mas ele preferiu estar com seus irmãos. Cristo abdicou de todos os prazeres celestiais. De toda a sua glória que tinha vindo do Pai. Para o quê? Estar junto do seu povo e morrer por eles. Olhe para Cristo, as lições que Ele dá. Quantas vezes ele abriu mão e chegou ao ponto de abrir mão da sua própria vida. Sofrer a dor, levar a cruz. Se esse exemplo de Cristo não for suficiente para me libertar e libertar você do egoísmo, qual exemplo vai ser? Qual estilo de vida vai ser? Aí eu volto aqui o texto do apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo: olha, somente pelas misericórdias de Deus vocês vão poder oferecer um culto agradável a Deus. São as misericórdias de Deus que devem motivar vocês dia após dia a terem uma vida que é totalmente dedicada e abandonada nas mãos deles. Porque as misericórdias de Deus são as causas de não sermos, é a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã sobre as nossas vidas. Não é verdade? E onde é que está a misericórdia de Deus? Onde é que está? Ela foi revelada de forma poderosa na cruz do Calvário sobre Deus. Lá em Cristo está toda a misericórdia de Deus. E por que lá em Cristo está toda a misericórdia de Deus? Os irmãos já pensaram nisso? Por que em Cristo está toda a misericórdia de Deus? Pense um pouco. Por que em Cristo está toda a misericórdia de Deus? É muito fácil sobre a misericórdia, não é? Rapaz, quando a gente ouve a misericórdia no coração, chega e descansa. Chega a pressão baixa. Então, tão legal fica. Sim, mas qual foi a mulher dele? Você está certinho. Mas você sabe por que em Cristo está a misericórdia de Deus? Porque para que recebamos a misericórdia de Deus, primeiro Cristo teve que, pastor? Receber a ira de quem? Toda a ira fulminante de Deus. Então, para que hoje recebamos misericórdia, e que para que essa misericórdia movimente em todo o nosso coração, vida e todas as áreas da nossa existência, para glorificarmos a Deus e para vivermos exclusivamente para Ele, abrindo mão desse nosso egoísmo, Cristo Jesus lá na cruz do Calvário tomou toda a dose fulminante da ira de Deus sobre ele. Cristo recebeu toda a ira que Deus tinha contra pecadores rebeldes. Cristo recebeu sobre ele. E quando ele recebe aquela descarga de ira, irmão, mortal, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, dando um brado nele, o quê? Entrega a Deus o seu Espírito. Embora, debaixo da ira de Deus. O dia se fez trevas, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, depois daquele grito: Deus meu, por que me desamparaste? E a Anamaica dizia: Elias, nossa Babilônia! Rasgou tudo, tremeu a terra, o véu rasgou, abriu o santo dos santos, um sol tranquilo foi aberto. Para que recebamos misericórdia, Ele entregou a sua vida para receber a ira de Deus. Por isso que hoje recebemos misericórdia. E misericórdia é isso: é eu ficar no lugar de alguém e sofrer o mal no lugar desse outro alguém, para que esse alguém seja beneficiado com a minha própria vida. Isso é misericórdia. E aí, lá no Sermão do Monte, ele diz o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, é suficiente essa misericórdia de Deus para nos libertar do egoísmo, para nos libertar de nós mesmos,
e para fazermos, vivermos exclusivamente para Deus e vivermos para o nosso próximo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por que o apóstolo Paulo pega a palavra corpo aqui? Primeiro, tendo o contexto da época, porque até o pastor explicou aqui hoje. Esses irmãos do mundo greco-romano, e aí quem já assistiu aí o seriado da Roma, sabe, não entende muito bem isso. Era uma sociedade, a cultura greco-romana era uma sociedade extremamente preocupada com o corpo, com a estética, com o físico. Eles eram narcisistas ao extremo. Tanto você pega as culturas gregas hoje do pensador, não tem um pensador? Né? Cada músculo assim bem definido, né? Todos os músculos definidos, um corpo assim perfeito. E toda a cultura grega vai ser assim, tanto dos homens quanto das mulheres. O corpo é perfeito, bem definido. Aqueles cabelos caracolados assim, né? Os quase semideuses gregos. Eles tinham um grande apreço pelo corpo, mas com o corpo também, o apreço que eles tinham era porque eles tinham uma alta preocupação com a autoimagem, como eles iriam se apresentar, porque a beleza física para eles era motivo de status. Hoje não é não, né? Beleza física. A pessoa não se feia ali, está bem bagunçada, descansada. Hoje não tem tanta preocupação, né? A sociedade hoje não está assim, não. Então, só tem gente morrendo aí em conspiração, né? Tem tantas do lado, outros marcando tudo que é tanta coisa. Bota a costela para ficar mais. Coisas assim. Bem, mas não vamos entrar nesse problema, são detalhes. E aí, irmãos, eu posso beber, sabe? É sua. Obrigado, irmãos. Obrigado. Você é um diácono, viu? Que Deus confere. Você está vivendo nos outros, né? Que bênção. Que bênção. Então, veja, irmãos, veja. Apresentei os vossos corpos. Eles tinham esse apreço pela imagem, o status pela imagem, chamar a atenção pela beleza. Eles gostavam disso. E quando eu tento chamar a atenção pela beleza das outras pessoas, o que quer dizer isso? Quando eu estou vivendo em função disso, chamar a atenção, mas também tem gente que chama a atenção pela figura. Eu estudo, viu? Você sabe disso? Está aí os livros para nos mostrar isso. As sociedades, as organizações paralelas às sociedades, elas procuram roupas mais marcadas e maltrapilhas, e também deixam de usar perfume e outras coisas mais, para dizer que são natureba e para ser um protesto radical na sociedade organizada e burguesa. Não é esse o papo deles? Não é esse? Então o contrário também é a mesma coisa, viu? O contrário também é a mesma coisa. A coisa tem que ser equilibrada também. Agora veja. Mas essas pessoas que estão tentando chamar a atenção para ela, por causa da sua aparência, o que essas pessoas estão no fundo alimentando? O seu quê? O seu quê, irmão? O seu quê? Estão novamente buscando culto para si mesmo. Todavia, não é nem pela forma física. Tem um colega que ela falando pelo status dela, assim, de estudar, duas graduações, 3, 4 graduações, vou fazer mais não sei o quê, só fala isso. Certo. E tem gente que faz pelo dinheiro, né? Vai pagar uma conta no restaurante por voltagem nos clubes. O cara é bom dinheiro. Ourocard, né? O Ourocard nem é muito perto dele, eu vou deixar os cartões aí em volta. Bem mais veja, irmão. Veja, essas pessoas então estão buscando culto para si mesmas, não estão não? Não estão cultuando a si mesmas, não estão? Não estão? Alguém que encontra, está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Então todas as vezes que vivemos em função dos olhares alheios, porque estamos buscando os nossos próprios interesses, o culto a nós mesmos. Outra maneira também de buscarmos os nossos próprios interesses é satisfazermos todos os nossos prazeres carnais. O prazer é pecado? O prazer é pecado? Não. Nunca foi. Foi Deus que inventou o prazer. Ele mesmo disse, cheio de prazer, quando terminou a criação, ele diante daquele prazer estético que ele criou, ele disse, viu Deus que tudo era bom. A palavra bom ali está revelando esse prazer gostoso de dentro de Deus em deleitar-se na sua própria criação. Mas também Deus teve um grande prazer quando o seu filho foi moído na cruz do Calvário.
Quando Cristo foi morrer na cruz do Calvário, em Isaías 53, que a Deus agradou morrer fazendo enfermar, porque ele sabia que esmagando o seu filho no Calvário, o sangue dele derramado, estava pagando a redenção de muitos pecadores, de milhares e milhares de pecadores. Com o sangue do seu filho esmagado na cruz do Calvário, ele estava se agradando daquilo, porque com aquele sangue ele estava comprando para si povos de todas as raças, línguas, tribos e nações, para constituir o sacerdócio para o seu Deus. Deus agradou os filhos. Então o prazer é bom. Deus sentiu prazer na morte do seu filho. Naquele momento ele sentiu prazer, porque ele sabia que a morte do seu filho iria o quê? Produzir muitos frutos de redenção para a glória do seu nome. Irmãos, vamos parar para pensar no Evangelho assim. Esse Evangelho já nos levou a cultuar a Deus e a chorar e alegre de Deus por essa tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Agora veja, o corpo também, nós buscamos culto para o nosso corpo quando estamos procurando saciar os nossos próprios prazeres e próprios interesses. Quando eu vivo só em função de prazer, não, hoje eu tenho que jogar um boliche porque eu estou doido para jogar um boliche. Não é pecado jogar boliche, mas se viver só em função disso, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tudo ele quer satisfazer o seu prazer. O seu prazer está na frente de tudo. Ele não abre e não serve para ninguém, só para satisfazer o seu prazer e os seus próprios interesses. C.S. Lewis disse que o prazer não é pecado, mas as formas como buscamos o prazer podem ser pecados. Então as formas como buscamos o prazer podem ser pecados. Agora veja, a sociedade dessa época buscava somente saciar os seus próprios interesses. Eles faziam banquetes aí, irmãos, enormes, comiam a noite toda, bebiam a noite toda, e aí para depois comer mais eles iam, jogavam aquele alimento para fora, usavam uma varinha chamada gula, daí onde vem a palavra glutonaria, porque eles comiam e depois botavam a varinha para esvaziar o seu estômago para comer mais. Sociedade greco-romana era assim, só para ter o prazer de comer aqueles assados, aqueles guisados, aquele vinho. Eles se entregavam às prostituições, aos prazeres sexuais, todos os tipos de sorte. Olha, a pansexualidade era praticada na sociedade greco-romana e é praticada nos nossos dias. Pansexualidade é sexo com tudo e com todos, irmãos. A verdade é essa. Eles buscavam os prazeres sexuais de todas as formas de estimulações. Eram desregrados. E como é que faziam isso? Através dos seus corpos. Como é que buscamos o prazer? Através do corpo. Não é isso? E entregavam os seus corpos a toda essa sorte de pecados. Até que um dia foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E agora o Evangelho, lembra? Que o Evangelho muda-nos de foco, porque ele é poder de Deus para a salvação. E quando esse Evangelho entra como poder da salvação, ele me liberta de mim mesmo. Ele me liberta do culto à imagem, ele me liberta do culto ao prazer, ele me liberta da prostituição, ele me liberta da avareza, ele me liberta da mediocridade, ele me liberta da preguiça, ele vai me libertar de tudo isso, irmãos, para eu viver para a glória de Deus exclusivamente para Deus. E o apóstolo Paulo está falando que apresenteis o vosso corpo. Irmãos, interessante isso. Porque Deus não despreza o corpo, irmãos. Deus não despreza o corpo. Esse teu corpo aí tem que ser bem cuidado. Tem que ser bem cuidado, tem que ser bem alimentado. Não vou dar uma pizza no dia não, viu? Tem que comer com você já. Um dia desse nós recebemos uma jovem lá de casa, muito eloquente e tal, e com esse discurso, né? Comidas vegetarianas, e a ideia é até boa, sabe? Mas não podemos viver também função disso, mas calma aí. Agora veja, sim, Deus não despreza o corpo, porque esse corpo que criou foi quem? Foi Deus. Foi Deus. E se ele criou esse corpo, quem é o dono dele? É Deus. Mas tem sido Deus mesmo? Tem sido Deus mesmo? Ele tem sido dono desse corpo. Ele tem mandado nesses membros. E aí, Deus é o dono desse corpo. E Deus criou esse corpo para quê? Para a glória dele. Então eu não posso entregar esse corpo ao quê?
à glutonaria, não posso entregar esse corpo à bebedeira, não posso entregar esse corpo à cocaína, não posso entregar esse corpo à maconha, não posso entregar esse corpo ao crack, não posso entregar esse corpo a toda sorte de pecado e de depravações que assolam a nossa humanidade. E como é que agora, se eu não posso entregar esse corpo a todas essas destruições, eu não posso entregar esse corpo, irmãos, a uma alimentação ruim, alimentar mal. Eu tenho que cuidar desse corpo, ele não é meu, eu sou o mordomo dele. Ele é para a glória de Deus. E Deus está dizendo aqui: apresenteis os vossos corpos. Apresentem essa matéria aí. Se ela estiver bonitinha, amém. Se estiver enrugada, também apresente enrugada. Se estiver novinha, amém. Se estiver velhinho, apresente também. Apresente o corpo a Deus. Agora, interessante, eu vou entrar no outro ponto aqui. Apresente o corpo. É apresentar toda a minha constituição humana, matéria. Tudo que eu faço para ver esse corpo a Deus. Falar, ver, ouvir, tudo. Amém, amém. Nós sabemos disso. Deus se interessa pela matéria. Tenho que cuidar bem do meu corpo. Amém. Porque Deus fez o corpo, ele é dono dele. E esse corpo para a glória dele. Amém. O pecado destruiu esse corpo. Destruiu esse corpo. E uma vez eu almoçado pelo Evangelho, o que eu vou fazer com esse corpo? Eu vou edificá-lo. Eu vou edificá-lo. Vou cuidar bem dele. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo. Aí é que está o xingar. Porque ele manda apresentar o corpo, o sacrifício vivo. São duas palavras interessantes: sacrifício, mas vivo. Tem gente esperando morrer para glorificar Deus através do corpo. Tem gente esperando ficar velho, se aposentar. Não, quando eu ficar mais velho, que as minhas paixões carnais diminuírem, aí eu vou servir a Deus melhor. Tu não vai servir Deus melhor. Tu vai servir Deus. Irmãos, essa igreja é uma bênção porque na sua maioria são jovens. Não tem nenhum aqui com 70 anos de idade. Todos são jovens. E é interessante nós pararmos para pensar nisso aqui. Porque ele fala sacrifício vivo. Não esperemos os nossos, como é que eu disse, eu usei a palavra, os nossos prazeres e as nossas energias físicas diminuírem para nós dominarmos o pecado na nossa vida. Não esperem isso. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Davi, interessante aqui quando a gente encontra com a palavra de Deus. Jovem, o pecado já fez uma destruição enorme, mas não é. Aí que tá. As consequências vai lá. Muito bom, muito bom. Então está entendendo, irmãos? Deus quer que nós apresentemos. Se formos mesmo alcançados pelo Evangelho, Deus nos chama nessa idade aí que nós estamos para vivermos na pujança dessa mocidade, cheia de energia, e com todos esses desejos aí, ó, a todo vapor, para nós entregarmos todos subjugados ao poder do Espírito Santo e à atuação da graça de Deus. Culto vivo, irmãos, culto vivo é esse culto dinâmico. É esse culto que eu tenho que lutar, igual Abraão lutou quando ele colocou o sacrifício diante de Deus. Irmãos, lembram que ele colocou um de frente para o outro? Só um momentinho. Ele colocou o sacrifício um em frente do outro e ficou assim, ó, olhando para o sacrifício. E aí vinham aqui as aves de rapina para tentar comer os sacrifícios que eles estavam oferecendo a Deus, e ele corria e chotava as aves de rapina para não contaminar o sacrifício a Deus. E nós temos que ficar assim também. Oferecer os nossos corpos a Deus e ficar de olho para expulsar as aves de rapina que vão contaminar esse sacrifício vivo, se não te agradar. A Nubina falando com relação às consequências, a gente, nos nossos tempos, a gente nunca viu tantas doenças, né, relacionadas a coisas que as pessoas fazem no corpo. Sim. É uma péssima alimentação, entrega a ociosidade, não faz exercício físico
isso, nem nos pequenos momentos assim se entrega a essa televisão, ninguém sabe. Então, com relação aos maus hábitos, tanto alimentares, tanto de dormir, né? Normais da vida tem causado consequências terríveis com relação à saúde. Não é nem poder falar, né? 30, 40, né? Muito bom, muito bom. É isso aí. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, irmão, Deus não vai esperar você morrer para oferecer seu corpo para Ele. Se você é salvo pelo Evangelho, você vai oferecer agora, lutando contra os desejos pecaminosos da carne, contra a concupiscência da carne, mas vai apresentar o melhor do seu corpo a Deus. A palavra apresentar aqui é bonita, irmãos, porque o sacerdote, quando ia apresentar um animal, a pessoa levava o melhor, perfeito. Viu que ele se preocupou, irmãos, 6 meses, 8 meses para cuidar. Por isso que Cristo chuta a mesa lá dos cambistas dentro do templo, porque eles lá já estavam oferecendo um sacrifício pronto. Eles criavam esses pombinhos, criavam esses animais, deixavam lá na porta do templo. Aí você chegava lá e disse, me dá um bode aí que eu vou oferecer um bode para Jesus, para Deus hoje. Pegava o bode e oferecer para Deus. Opa, me dá essa ovelha aqui que eu vou oferecer para Deus. Se era mais pobre, me dá um pombinho que eu vou oferecer para Deus hoje. Mas o que Deus queria não era aquilo. O que Deus exigia quando Ele instituiu a lei do Velho Testamento é que você desse aquele animal do meio do seu rebanho. Um animal que você, irmão, passou 6 meses com o olho aberto cuidando daquele rebanho de ovelha para o lobo não comer. Você passar de noite lá cuidando desse rebanho. Essa aqui é do Senhor, o lobo não pode comer. Segura aí. Lá vem o lobo, guarda o que é do Senhor. Protege o que é do Senhor. Você ficava lá, tirava o mato, o melhor era para do Senhor. Como esse melhor mato aí, você fica gordinho, que eu vou entregar para o Senhor naquele dia do sacrifício solene. Então, o sacrifício que nós oferecemos a Deus, irmãos, e que Deus exigia no Velho Testamento, esse sacrifício que eu tenho em constante cuidado, e que a minha vida toda vai viver em função dele, e que a minha vida toda de recursos vão viver em função dele, porque eu vou oferecer para Deus o que faz parte de toda a minha vida. Quando o indivíduo oferecia, o ofertante oferecia a Deus o sacrifício a ele não estava oferecendo só um animal, não. Ele estava oferecendo a ele. Porque parte da vida dele estava investido naquele animal. Os recursos dele estavam investidos naquele animal. Os cuidados dele estavam investidos naquele animal. A vida dele toda era preocupada em guardar o que era do Senhor, para que ele oferecesse a Deus o sacrifício perfeito. E quando chegava lá, todo aquele comprometimento estava naquele animal. Todos os recursos melhores dele estavam naquele animal. A vida dele estava ali. E aí o sacerdote recebia, examinava, estava perfeito, não sacrificava ao Senhor. Quando sacrificava, aí, vou passar agora para sacrificava, mas ele trazia vivo, né? Ele não trazia um animal novo, não. Era sacrificado ali dentro do Senhor. E aí oferecia a Deus. E se oferecia a Deus, irmãos, subia uma fumaça, um sacrifício queimado. E era agradável a Deus. Porque ali Deus já estava vendo o sacrifício de Cristo. O perfume de Cristo subindo como um cheiro suave e agradável diante dele. Por isso é que ele aceita o sacrifício de Cristo, porque é perfeito. Porque Cristo deu toda a sua vida, todo o seu tempo, todos os seus recursos para preservar a si mesmo e entregar-se a Deus naquele dia. E aí ele diz: apresentei os vossos corpos por sacrifício. Entenderam o sacrifício? O que era o sacrifício? O comprometimento diário, a preocupação em guardar o que era do Senhor, sacrifício vivo. E aqui diz um comentarista aí, Charles Hodge, cita um comentarista que ele diz assim: abominável est cadáver velho, que significa abominável é cadáver oferecido. Entendeu? Você quer oferecer o que? O pior da sua vida para Deus? É os piores momentos da sua juventude que você quer oferecer para Deus? Ofereçai os vossos corpos. É completo. É tudo que Deus quer. Ele não quer reserva. Ele quer tudo. Ou é tudo ou não é nada. Cristo entregou só a metade do corpo dele lá na cruz do Calvário. Cristo entregou somente alguns momentos da sua vida, os outros ele tirou para a diversão.
foi pescar com os discípulos. Não, hoje não vamos pescar. Hoje não está parado nisso aí, entendeu? Hoje ninguém prega, hoje nós vamos pescar. Mas que é bom que se entrega a corrida. Os fariseus estão pressionando demais. Vamos pescar todo mundo. Era isso que eles faziam. Porque é resultado. Porque é resultado. Era isso que eles faziam. Não, estava pescando e fazia uma pesca milagrosa, daqui a pouco estava dizendo, pegava um peixe para dizer assim, mas eu sou bom da vida. Eu acho esquisito, irmãos. Hoje, quando os clientes se reúnem, dizem assim, não, hoje eu sou a gente vai aqui. Aí alguém começa a puxar, a falar comigo e diz assim, não, não, rapaz, é isso que me diga aqui. Nunca ouviram isso, não? Já ouviram isso? Já ouviram isso? Não, não ouviram não, né? Ninguém tem isso, não. Né? Verdade? Estou falando umas coisas de ninguém. Né? Então, irmãos, ofereça um sacrifício vivo. E lutar contra o orgulho, irmãos, demanda toda a energia da sua vida. Se você não usar toda a sua energia, você não vai lutar contra o orgulho. Mas ó, eu e você não vencemos o orgulho com as nossas energias jovens, com a nossa intelectualidade. Nós não vencemos. Sabe quando é que você vence o orgulho? Quando o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, sabe? Aquele que abre mão de si mesmo, dos seus próprios interesses, para cumprir a vontade de Deus, quando esse Evangelho for aplicado no meu coração pelo Espírito Santo. Só vou vencer o orgulho se eu olhar para Cristo. Se eu não estiver olhando para a obra de Cristo, eu não vou vencer o orgulho. Não tente pressionar a sua vontade e dizer assim, não, é que eu tenho que mudar de postura é aqui. Se antes você não olhar para Cristo, qualquer tensão que você fizer sobre a vontade vai ser só frustração. Olhe para Cristo e como ele abriu mão dos seus próprios interesses, como ele viveu exclusivamente no sacrifício perfeito a Deus, é agradável a Deus. A vida de Cristo, irmãos, a gente pensa que a vida de Cristo, eu vou concluir, a gente pensa que a vida de Cristo o sacrifício de Cristo foi apenas o quê? A cruz, né? Não é isso que a gente olha para lá? O sacrifício de Cristo. Aí ainda fala assim, lá na cruz, né? Lá na cruz. Porque para nós o sacrifício dele foi só na cruz, não foi? Foi não. O sacrifício dele já começou na eternidade. Quando ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o texto de Filipenses diz que ele abriu mão dos seus próprios interesses, abriu mão da sua glória, e veio a este mundo, esvaziou-se tudo, e veio a este mundo viver como um ser humano perfeito e completo, e entregou-se a Deus, entregou-se aos cuidados dos interesses de Deus, a causa de Deus, venceu as tentações, todos os dias da sua vida ele vencia tentações, pensava nos seus discípulos, pensava na igreja, intercedia pelos que ainda iam crer no seu nome através da pregação da palavra, como ele diz em João capítulo 17. Então a vida dele toda é interessada em cumprir a vontade de Deus. A vida toda de Cristo foi um sacrifício vivo, foi um sacrifício vivo. E culminou-se quando ele ofereceu a si mesmo lá na cruz do Calvário, quando morreu para a glória de Deus. E Deus, para glorificá-lo, ressuscitou no terceiro dia para a glória de Deus Pai. Só se vence o orgulho com sacrifício. E o único sacrifício perfeito para vencer o orgulho é o sacrifício de Cristo Jesus. É isso que esse é o nosso sacrifício constantemente. E aí, finalizando, esse tipo de existência encontra eco na corrupção interior, pois atrai muitos cristãos para estilos de vida onde uma ou mais áreas não são governadas por Cristo. Onde Cristo não governa, o orgulho está no trono, o egoísmo está no trono, a soberba está no trono, destratar o próximo está no trono, preocupar somente com o viver e deixar o mundo morrer de fome está no trono. Mas onde há um sacrifício vivo, Cristo é glorificado, porque Ele é o sacrifício vivo e perfeito, eterno, que agrada a Deus. Amém? Ficamos só nessas palavras e eu quero orar com os irmãos. Senhor, graças te damos por tua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor, de viver esse sacrifício vivo, ó Deus, que agrada o teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nós somos orgulhosos, somos soberbos, nós buscamos os nossos próprios interesses mesmo, Senhor. E nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o sacrifício perfeito de Cristo Jesus por nós. E que este sacrifício perfeito de Cristo Jesus, ó Deus, faça transformações em nossas vidas, ó Deus. E nos liberte desse egoísmo, deste egocentrismo, Senhor.
e nos faças viver para a tua glória e viver para o nosso próximo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Encerrado, irmãos. São 11 horas e 30 minutos. Os irmãos têm uma ótima tarde, uma tarde de descanso, bom almoço.